Volume 05, Capítulo 04, Capítulo 123, 5 cm por segundo. Antes de procurar um novo lar, decidi dar uma olhada na minha nova bala. Descarreguei todas as minhas balas de uma arma. Seria melhor saber o efeito em um nível básico, então me certifiquei de não ter nenhuma bala de fortalecimento e carreguei apenas a bala nova. Então, atirei em uma direção onde não havia ninguém parado. Eu engasguei. Uma bala voou para fora da câmara, ou assim eu digo, mas foi ridiculamente lenta. Ela estava atravessando o ar a cerca de 5 cm por segundo, como se a bala estivesse desafiando as leis da física. Uau, isso é estranho! A Alice adorou. Ela andou até a bala lenta e a espiou de perto. É tão lenta. Bonnie, tente montá-la. O esqueleto chibi chacoalhou enquanto saltava do ombro de Alice para a bala. Mesmo com um esqueleto em cima, a bala não mudou de trajetória. Ela voou como um velho teimoso gritando: "Eu quero ir por aqui!" 5 cm por segundo, só isso. Ha 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 ha. Eu também consigo me pendurar nela. Isso é divertido. Quando Alice se pendurou nela, ela ainda não mudou de trajetória ou velocidade. A bala, com uma garota a tiracolo, avançou lentamente. O que é isso? Eu me perguntei. Não sei. Mas é engraçado. Engraçado? Sim, concordo com isso. Essa coisa não pode ter nenhuma habilidade ofensiva. Alice parou de se pendurar na bala, ficou na frente dela e tentou empurrá-la com as mãos. Mas ela tem muita força. Olha, ela está me empurrando para trás. Ignorou a força dela e continuou em frente, agora empurrando-a, parecia forte em certo sentido, mas não apenas para atacar. Depois de quase 5 metros de avanço, ela desapareceu. Acabou. Esta é um fracasso. Vou chamá-la de bala lixo. Sim. Alice concordou. Acreditávamos que não havia utilidade alguma para a criação de monstros. Alice e eu voltamos para a cidade e fomos até o corretor. Quando entramos, encontramos Antônio. Ele nos viu, largou o trabalho, levantou-se e correu até nós. Olá, Sr. Sato. Já faz um tempo. Hoje em dia, suas façanhas chegam até meus ouvidos. Façanhas? A aquisição de Selenium, as mudanças em Aurum, a revitalização de Arsenic. Tantos problemas importantes ultimamente foram resolvidos por você e sua família. Todos estão animados para ver o que você fará em seguida. Não espere muito de mim, agora. Enquanto eu conversava com Antônio, fomos para o espaço de reunião. Alice e eu sentamos primeiro, e então ele sentou na nossa frente. Então, que tipo de edifício você está procurando? Ele perguntou. Bem, eu contei a ele as condições que eu tinha colocado na minha mente. Primeiro, eu preciso de pelo menos 5 quartos. 5? Alice inclinou a cabeça. Somos 5 no total, certo? Enquanto estamos nisso, vamos fazer você morar conosco também. Ok. Mas e a Ivy? Terei um quarto pronto para ela, mas deixaremos que ela decida se ficará ou não. Sim. Depois de discutir com Alice, olhei para Antônio novamente e resumi: tudo bem, então gostaríamos de 5 quartos para acomodar toda a família. E podemos crescer no futuro, então, realmente, mais quartos são melhores. Além disso, gostaríamos que fosse tratado para resistir a tempestades mágicas. Nesse ritmo, você está querendo alugar uma mansão. Uma mansão, hein? Essa palavra tinha um toque emocionante. Até agora, tínhamos mudado gradualmente para casas maiores. Um apartamento de má qualidade de 20 mil piros por mês, uma casa nova de 2 quartos, uma casa de 3 andares. E agora, uma mansão. Fiquei emocionado com a evolução das nossas circunstâncias de vida. Uau, devagar, agora. Não esqueça da condição mais importante.
Tem um requisito que supera todos os outros: é preciso um espaço grande. Um espaço grande? Sim. Um em que ninguém pode entrar. Quanto ao tamanho? Grande o suficiente para que as coisas possam se transformar em perdidos mesmo que haja pessoas do outro lado da sala. Entendo. Antônio murmurou, tomando notas. Isso pode ser difícil. Não consegue fazer isso acontecer? Ciclo não contém muitas mansões ocupando tanto espaço, e aquelas que o fazem já estão ocupadas. Aventureiros que podem pagar por tais lugares normalmente não cairão na pobreza. E isso fazia sentido. Aventureiros que ganhavam dinheiro tinham uma coisa em comum. Eles tinham as habilidades, o conhecimento e os aliados necessários para farmar masmorras por muito tempo. E aqueles que conseguiam farmar masmorras de forma estável eram, muitas vezes, pessoas prudentes. Eles provavelmente não iriam subir na vida só para cair de volta. Antônio murmurou pensativo. Eu já tinha pedido muitas coisas a ele até agora, e toda vez que eu pedia, ele sempre vinha até mim com o prédio perfeito. Eu sabia que ele era um homem capaz. E se ele estava perdido, então claramente eu estava pedindo muito. Bem. É melhor diminuir meus padrões. Qual é o verdadeiro gargalo aqui? Eu acho, disse Antônio, embora sua carranca não tenha se movido. Não gostei dessa ênfase aí. O que significa? Antônio nos levou para uma mansão perto do centro de Ciclo. Ela tinha um grande pátio e um muro cercando a propriedade. Havia uma fonte entre o portão e a porta da frente. Era basicamente uma mansão clichê. Esta mansão é incrível. É tão grande e limpa. Aposto que 10 de nós poderíamos viver ali com facilidade. Isso é exatamente certo. É um 10 LLSDK. 10 quartos, 2 salas de estar, uma sala de jantar e uma cozinha. Isso é enorme. E eu quero dizer enorme. Parece que tem 2 andares. É por isso que tem 2 salas de estar? Além disso, eu entendo que D é a abreviação de sala de jantar e K é a abreviação de cozinha, mas o que é o S? Ninguém nunca tentou alugar este edifício, por isso é novo por dentro. Ninguém tentou? Por que não? Alice perguntou. Houve um acidente ou algo assim? Uma sensação de pavor encheu meu coração. Não, de jeito nenhum. Embora você não esteja muito longe disso, eu suponho, Antônio disse enigmaticamente. Alice e eu olhamos um para o outro e inclinamos a cabeça. Enquanto eu me perguntava o que estava acontecendo, chegamos à porta da frente. Antônio destrancou a porta de aparência grossa com uma chave que havia trazido e deu um passo para o lado. Entre. Se puder. Se pudermos. Tente, e tenho certeza de que você vai entender. Não há nenhum custo físico ou mental, então não se preocupe. Quanto mais Antônio falava, mais confuso eu ficava. Mas se ele estivesse certo, teríamos que entrar para descobrir. Entrei pela porta e entrei no prédio. E então, de repente, não consegui ir mais longe. No momento em que entrei pela porta, algo me envolveu, tornando difícil mover um dedo sequer. Não era que eu não conseguisse me mover, mas havia uma resistência incrível a qualquer movimento que eu fizesse. Era como estar debaixo d'água, mais centenas de vezes. O que houve, Ryota? Entre, Alice. Você vai ver. Vamos ver. Uau! Aconteceu com ela também. No momento em que ela entrou, ela não conseguia mais se mover. Eu fui lá fora. Estranhamente, eu conseguia me mover para trás muito bem. Qual é o problema com esta mansão? Perguntei. Você vê o cristal ali? Antônio estava apontando para um cristal nada notável. Aquele no meio do hall de entrada. Sim, é um monstro. Ou melhor, um perdido. Um monstro. Eles são chamados de cristal de rejeição.
Eles podem recusar expulsar todos os seres que entram em seu território. Aliás, assim como as rochas de arsenic, eles não atacam. É por isso que eu disse que era seguro. Entendo. O dono original fez isso para impedir que qualquer um, além dele, entrasse na mansão, mas houve um problema. Agora, nem o dono original pode morar aqui. Bem, isso saiu pela culatra. E agora, ninguém mais pode alugar a mansão. A propósito, Sr. Sato, o grande espaço que você solicitou é subterrâneo. O porão tem a mesma área da mansão em si. Que legal! Gosto que seja um porão. Se fosse a mesma área que o resto da mansão, eu não precisaria me preocupar com ninguém além das minhas amigas me vendo fazendo perdidos. Só restava uma questão. Então, se eu puder destruir o cristal, o problema estará resolvido? Eu perguntei. Sim, mas nenhum ataque o atingirá, respondeu Antônio com um olhar sombrio no rosto. Nenhum ataque, hein? Peguei meus revólveres gêmeos, tentando descobrir qual bala seria melhor para perfurar aquela barreira invisível. Primeiro, carreguei uma bala comum em ambas as armas e enchi o resto dos cilindros com balas de fortalecimento. Quando disparei as balas normais totalmente fortalecidas, elas se fundiram no ar para fazer uma bala perfurante. A bala perfurante voou para frente e parou na barreira. Ela entrou apenas um pouco antes de perder potência e cair no chão. Acho que isso não vai funcionar. Nem mesmo balas perfurantes totalmente potentes estão funcionando, hein? Então nem o Sr. Sato conseguiu. Eu pensei que você poderia resolver esse problema, mas infelizmente. Antônio ficou desapontado. Bom, isso é meio frustrante. Alice de repente gritou. Oh! Alice, o que houve? Lembra da coisa? Lembra. A coisa? A bala lixo. Oh! Corri para o 6º piso de Nihon 1, fiquei invencível usando a pedra rocha absoluta, eliminei alguns zumbis venenosos e adquiri algumas balas lixo. Então, voltei para a mansão e as carreguei. Ok, vamos ver como isso funciona. Boa sorte, Ryota. Com os aplausos de Alice nas minhas costas, disparei uma. A bala lixo voou lentamente. 5 centímetros por segundo, como da última vez, mesmo depois de passar pela barreira. Oh, ainda está acontecendo. E tão rápido quanto antes, também. Isso é incrível, Sr. Sato, disse Antônio. Ainda está indo. Nossa! Nunca vi um projétil chegar tão longe. Ele já deve ter tentado isso com um bom número de pessoas. A bala lixo continuou na mesma velocidade, mas depois de 5 metros, desapareceu. Ficou a menos 2 metros. Isso é uma droga. Ei, e se você tentasse com balas de fortalecimento? Esse é o plano, respondi. Carreguei novas balas lixo e enchi o resto do cilindro com balas de fortalecimento. Então, atirei. A bala estava ainda mais lenta. Onde antes ela ia a 5 centímetros por segundo, agora era apenas um décimo mais rápida. Era tão lenta que eu poderia ser enganado a pensar que ela não estava se movendo. Balas de fortalecimento deixam ela mais lenta? Perguntou Alice. Bem, provavelmente tem mais força agora para compensar, respondi. Sério? Mas é apenas uma hipótese. Observamos enquanto a bala lixo lentamente continuou sua jornada. Mas, como a última, ela desapareceu 5 metros para dentro da mansão. O alcance não muda, hein? Sim. Eu mesmo terei que compensar os 2 metros restantes. Pensei por um momento antes de me afastar da porta da frente. Ryota? Alice perguntou duvidosamente. Mas eu a ignorei, corri em direção à entrada e pulei para dentro da mansão. O ímpeto da minha aproximação ajudou, mas senti uma resistência incrível e parei a menos de 1 metro. Correr o mais rápido que pude não me rendeu nem 1 metro. Estendi meu braço o melhor que pude e disparei a bala lixo. A bala lixo que eu tinha carregado antes avançou a 5 centímetros por segundo.
Parou e desapareceu a 20 centímetros do cristal. Au! Isso foi tão perto. Sim, foi mesmo. Faça o seu melhor, Ryota. Alice me animou. Sim. Eu tentei várias vezes. Corra para ganhar impulso, pule, dispare uma bala lixo. Mas o cristal era muito forte, e eu não consegui ir além de 1 metro. Não importa o quanto eu tentasse, não conseguia quebrar a barreira restante de meio metro. Droga! Estou tão perto. Há algo que possamos fazer para compensar a distância restante? Alice e eu cruzamos os braços e discutimos o problema. Não chegamos a nada. Pela primeira vez, eu tinha um problema duplo com o qual não tinha ideia de como lidar. Eu já estava usando meu poder total, mas ainda precisava encontrar uma maneira de ir mais longe. Foi então que Emily apareceu. Ela estava empurrando um carrinho mágico, com seu martelo pendurado no ombro. Parecia que ela estava voltando para casa depois de uma exploração de masmorras. O que você está fazendo aí, Yoda? Nada. Espera, Emily? Sim, eu sou Emily. Você obviamente não está fazendo nada. Alice interrompeu. Além disso, o que há de errado, Ryota? Essa é uma expressão estranha no seu rosto. Emily. Agachei-me na frente dela, peguei sua mão e olhei diretamente em seus olhos. Sim. Você é a única pessoa a quem posso pedir isso, Emily. O que isso significa? Depois de explicar as coisas para Emily, eu a fiz ficar perto da porta. Como eu já tinha feito muitas vezes até agora, eu me afastei para me preparar para uma investida. Vamos fazer isso. Ok. Dei o sinal para Emily e comecei a correr o mais rápido que pude, uma corrida louca, direto para a porta da frente. No momento em que passei pela porta, Emily balançou seu martelo. Foi um golpe glorioso e completo com bastante impulso por trás. O martelo me atingiu. Mas antes que ele pudesse, usei a pedra rocha absoluta para me transformar em pedra. O martelo de Emily deu um golpe de home run perfeito no meu corpo defensivo perfeito. Eu tinha meu ímpeto de correr, mas o poder dela. Quando entrei na mansão, senti a resistência de sempre, mas meu corpo continuou se movendo para frente. Foi ainda mais longe do que 1 metro desta vez. Meu ritmo diminuiu. Mesmo com o poder de Emily no topo, não alcancei o cristal. Mas isso foi o suficiente. Minha corrida a toda velocidade e o home run a toda potência de Emily se combinaram para nos render quase 2 metros. Segurei minha arma e atirei. A bala lixo foi lançada e avançou lentamente a 5 centímetros por segundo. Empurrado para fora da mansão, assisti a bala com minhas amigas. Lentamente continuou. Até atingir o cristal. O que você acha disso? Eu rugi triunfantemente. Mesmo depois de atingir o cristal, a bala continuou avançando. Ela abriu um buraco nele enquanto avançava. Então, ela perfurou. O cristal imóvel foi atravessado pela poderosa bala lixo. Ela desapareceu logo depois. Uma rajada repentina de vento soprou de dentro da mansão. Era tão forte que lutamos para ficar de pé. Podemos entrar agora. Depois que tudo se acalmou, Alice avançou primeiro e dançou com seus amigos no hall de entrada. Uau! Você realmente resolveu? Antônio disse, surpreso, de mais longe. Agora que eliminei o cristal, eu tinha uma nova mansão.